Boa tarde a todos. Eu venho, antes de mais o meu nome, José Crespo de Carvalho, para aqueles que não conhecem. Eu venho falar-vos um bocadinho de algumas histórias, ou venho contar-vos algumas histórias, muito pequeninas, que se passaram comigo e com alguns alunos meus, fazer digamos, um sumário e uma conclusão dessas histórias, e depois passar a 2 ou 3 questões que me parecem fundamentais no sentido de percebermos o que é que falta. O que é que falta neste país, o que é que falta em Portugal, o que é que falta nas universidades, o que é que falta em nós próprios para darmos a volta. Primeira história. Diogo, licenciatura. Um aluno de licenciatura que eu dava aula portanto, a seguir ao almoço, 2h30, 4h30. E o Diogo, às 4 horas, saía sistematicamente da aula. E eu ficava muito perplexo e perguntávamos o que é que se passará com este rapaz que às 4 horas, todos os dias, se levanta e sai da aula. Portanto, nunca acabava a aula. Há algum problema que se passa com ele? Alguma coisa, alguma questão mais de fundo que tenho que falar com ele? E um dia chamei e perguntei-lhe: Diogo, o que é que se passa? Qual é o seu problema? Porquê é que não assiste à aula até ao fim? Não gosta da aula? Há alguma coisa que esteja mal? Alguma coisa que acho que esteja a correr mal, de facto? Não. O Diogo disse: não, professor, eu tenho que ir ver o fecho da bolsa. Às 4h30. Às 4h30 a bolsa fecha e eu tenho que estar lá. E, portanto, rumava para a biblioteca e fazíamos isto sistematicamente todas as sextas-feiras, às 4 horas. Perguntei-lhe: Diogo, você sabe estudar os fundamentais das empresas em termos financeiros? Sabe o que é a estrutura de capitais, dívida, o PER, das ações? Olhava para mim com uma cara de incrédulo e dizia: não, professor, não é por aí, não é por aí. Ok. Diogo, sabe alguma coisa de análise técnica, bandas de Bollinger, médias móveis, 20 dias, 100 dias, 200 dias? Não é por aí, professor. É instinto, isto é instinto. Ok. Fantástico. Foi o que eu disse. Diogo, boa sorte. O Diogo fez a cadeira, nunca mais vi o Diogo, até que um dia o Diogo bate à porta do meu gabinete e me diz: professor, uma cara lívida, branca, completamente desnorteado, e diz-me: professor, eu convenci os meus pais a darem-me as suas pequenas reservas e fui jogá-las na bolsa. Perdi tudo. Eu olhei para o Diogo e disse: meu amigo, está na altura de começarmos a trabalhar, em vez de continuarmos a jogar. E ele ficou paralisado e dizia-me: eu vou fugir de casa, eu vou-me embora, vou emigrar, vou fazer não sei o quê, eu não conto nada a ninguém. Não. O meu amigo vai contar aos seus pais e vai fazer um acordo com os seus pais, a 5 anos, a 7 anos, tempo que demorar, vai fazer esse acordo e vai devolver o dinheiro todo que investiu em bolsa e perdeu. Não sabia, mas vai sabê-lo, trabalhando, aprendendo a trabalhar. E assim foi. E o Diogo hoje, felizmente, passado alguns anos, já um aluno relativamente antigo meu, praticamente tem a dívida saldada, dá-se bem com os pais e é um bom trabalhador. Mas aprendeu a bater com a cabeça na parede. Portanto, o que é que ele queria? Ganho fácil, não dá trabalho. Joana, um outro exemplo, mestrado. A Joana estava comigo no gabinete e eu orientava a tese de mestrado dela. Estávamos na parte da metodologia, coisa que os alunos não gostam. Põe isto, tira aquilo, põe mais isto, tira mais aquilo, enfim. E de repente toca o telefone da Joana, e eu disse: Joana, atenda o telefone. E ela atende o telefone. E nisto, eu não percebi exatamente o que é que se passou, sei que a Joana desata a chorar, num pranto, uma coisa que eu nunca tinha visto. E eu só dizia: Joana, morreu a sua mãe, morreu o seu pai, mas parece que aqui estou a rir-me com vocês, mas a minha cara, naquela altura, se eu me tivesse visto ao espelho, era uma coisa de tal maneira assustadora, acho eu, e a cara dela era:
chorava compulsivamente, como eu nunca tinha visto ninguém chorar. Uma coisa quase... Enfim, eu nem tenho palavras para explicar o que é que... A sensação parecia que alguma coisa, alguma pessoa tinha morrido e saído da vida dela naquele momento. Eu estava preocupadíssimo. A única coisa que eu tinha no gabinete era uma garrafa de água vazia no lixo. Peguei na garrafa de água, fui a correr à casa de banho, enchi a garrafa de água com água. Joana, beba qualquer coisa. Passei-lhe a mão pela cara com água e a Joana nada. Continuava a chorar. Diga-me o que é que se passa. E ela, zero. Continuava a chorar. E eu, ao fim de um bocado, voltei a perguntar, não sei quantas vezes, eu acho que repeti a mesma pergunta mais de 100 vezes. Joana, diga-me só o que é que se passa. Eu abri a porta do gabinete, ao lado não estava ninguém, estava sozinho, o que é que eu podia fazer? E no fim de um bocado a Joana diz-me, professor, aquela empresa que eu estava no processo final de recrutamento, lembra-se, aquela do setor empresarial do Estado? Lembro. Disseram-me que não. Eu disse, oh Joana, isso é uma bênção. Ela ainda ficou mais confundida, porque ficou tão confundida com aquilo que eu lhe disse. O professor só pode estar a brincar comigo. E desata-me outra vez a chorar. E eu disse, eu não quero acreditar, Joana, é uma bênção, de facto. Isto é uma bênção, aquilo que aconteceu. Sabe porquê? Porque para essa empresa ia ser um número. Qual é o seu número no ISCTE? É o 20 e tal mil e não sei o quê. Olha, quer ser o 20 e tal mil e não sei o quê? É assim que a vão tratar. Hoje, a Joana está numa empresa pequena e está satisfeita. Ainda bem que não foi para aquela empresa. E isto é a ideia que nós temos de um emprego para a vida. É um emprego para a vida. O emprego, não o trabalho, é um emprego para a vida. Diana e Hugo. Curioso também. Outra história engraçada, licenciatura, trocam SMS entre eles, muito próximos um do outro, e o Hugo está a pedir namoro à Diana. Porque eu sou relativamente observador e o telemóvel de um lado, do outro, de um lado, do outro. E, portanto, eles estão ali ao lado um do outro. Portanto, um manda, um recebe, um manda e um recebe. Ela estava a dizer que não, eu estava a dizer que sim. Bom, vamos resolver isto de outra forma. Um dia, passado uma semana, não disse nem a um nem ao outro. Chamei-os para uma reunião, com um quarto de hora de intervalo, porque as mulheres são sempre desconfiadas nestas coisas, e os homens também podem notar alguma coisa, e disse, Diogo às 11, Diana às 11h15, quero falar convosco. Sim, senhor, o Diogo chega, conversa de circunstâncias, blá, 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 nada, conversa de nada, nem sabia o que é que lhe havia de dizer. Chega a Diana, Diana, ainda bem. Entre na sala, entraram os dois na sala, agora, meus amigos, está na altura de eu sair e vocês falarem. Mas falarem olhos nos olhos, não de telemóvel. Fechei a porta, vim-me embora. Hoje, o Hugo e a Diana namoram. Medo da rejeição, incapacidade de gestão das emoções. É isto que falta a estas pessoas, infelizmente. Um aluno excepcional, Hélio. Um dos melhores alunos que eu tive alguma vez na vida. Aquela pergunta inteligente, tal. Na hora certa, muito calado, muito reservado, muito metido para ele próprio, mas sempre com aquela pergunta na altura em que eu dizia assim, era agora que tu devias fazer a pergunta. E vinha. Como é que é possível? E tinha uma cabeça fantástica. E o Hugo, o Hélio, peço desculpa, o Hélio era um tímido. Muito tímido. Começou logo por me dizer que não fazia trabalhos de grupo, porque fazia normalmente trabalhos individuais. Porque só com trabalhos individuais é que eu consigo ter boas notas. Hélio, mas eu não consigo pôr os outros a trabalhar. Well, a gente vai ter que resolver isto. Não há uma coisa chamada trabalho de grupo individual. Isso é um paradoxo. Portanto, o meu amigo vai ter que trabalhar em grupo. Ponto. Bom, com muito esforço vendi-lhe a ideia de trabalhar em grupo. Com muito esforço convenci os colegas a levarem-no a tomar uns copos à noite. E em contrapartida, o Hélio trabalhava um bocadinho mais e eles ofereciam-lhe um bocadinho mais de copos. E o que é que aconteceu? O que aconteceu foi exatamente isto. Ele não deixou de ser um aluno excepcional, mas passou a conhecer o outro lado que ele não tinha conhecido, a socializar, a começar a integrar-se numa comunidade de amigos, que não tinha. E o Hélio hoje está numa empresa de consultoria, num cargo de topo. E relaciona-se com toda a gente.
o que é que ele, quais era mais uma vez o problema dele, qual era mais uma vez a questão que ele trazia, emoções mal geridas, incapacidade de relacionamento. Okay? E, portanto, era este o seu drama. Fechado num mundo de timidez e muito bom aluno. Seria uma pena perdê-lo. Augusto, finalmente. Mestrado executivo. Veio-me com uma ideia peregrina. Professor, tem que ser o meu orientador. Eu disse, depende. Depende, porque é assim, depende do tema, pelo menos. Depende daquilo que quer fazer, eu não sirvo para todas as matérias, de certeza. Ele dizia, não, professor, tem que ser o meu orientador. Augusto, não é necessariamente assim. As coisas não são assim. O professor tem que ser o meu orientador. Qual é o tema? O café do meu pai. Temos que fazer um plano de negócio para o café do meu pai. Eu disse, não há café do pai. Já agora, por descargo de consciência, quantos cafés há cá nessa rua? 4, disse-me ele. 4, fantástico. Café do pai, 4 cafés e quer fazer um plano de negócio. Fantástico. Não. Augusto não faz e eu não sou o seu orientador. O Augusto, professor, o que é que eu tenho que fazer para a pessoa ser o meu orientador? Tenho que mudar de tema. O que é que gosta? O que é que gosta de fazer? O que é que quer fazer? Bom, depois de muitas bolas batidas, o Augusto acabou por trocar de tema. Acabou por fazer uma tese na área de sistemas de informação. E cá está um exemplo daquilo que eu chamaria negócios de baixa implicação, ausência de risco, negócio igual a todos. Que é aquilo que, infelizmente, nós andamos muito a fazer, a repetir-nos, a copiar-nos uns aos outros. Portugal não precisa disto, de facto. E é esta vivência na universidade que nós podemos melhorar, aperfeiçoar entre os docentes e alunos, entre darmos a nós, docentes, aos alunos, entre os alunos darem-nos a nós food para os ajudarmos. Nós não precisamos de empregados, precisamos de trabalhadores. Não precisamos de funcionários, precisamos de apaixonados. Pessoas apaixonadas por aquilo que façam, que estejam a fazer. Precisamos pouco de aventureiros que vão para a Bolsa investir sem saberem o mínimo, nem de fundamentais em termos financeiros, nem de análise técnica. Não sabem. Não vão. Não precisamos de aventureiros incautos, não precisamos de homens de esquemas. Não. Precisamos de lutadores frontais, de lutadores verdadeiros, mas que saibam aquilo que estão a fazer. Não precisamos de pessoas com medo. Precisamos de pessoas que sejam estruturadas e autoconfiantes. Não precisamos de timidezes. Precisamos de arrojo, vontades, consistências, persistências. É isto que nós precisamos. O que é que nós não podemos tolerar mais miopias, mais ver pequeno, mais visões deste Portugalzinho como se fôssemos todos os coitadinhos. Nós não somos os coitadinhos. Nós temos coisas fantásticas. A começar por um conjunto de alunos fantásticos. Mas que têm que arriscar, que têm que se implicar, que têm que ter criatividade, que têm que criar valor, que têm que ter produtividade. E aquele mito de produtividade, eu tenho que trabalhar mais de X horas por dia, isso não é produtividade. Produtividade é criar produtos com valor acrescentado, com marca. Isso sim é produtividade. Vamos por aí, não vamos pelo outro lado. Temos que mudar isto. Onde é que está o segredo? Onde é que está o segredo para isto tudo? O segredo é simples. O segredo é falarmos menos de macroeconomia, que não interessa para nada. Rigorosamente para nada. Não temos moeda. Não temos política monetária. Não temos capacidade, senão de obedecer àquilo que nos dizem para fazer. E concentrarmos naquilo que verdadeiramente importa. As empresas. E mais, as pessoas que estão dentro das empresas e que fazem as empresas. As conversas estéreis sobre a economia não servem nada. Não conduzem a nada. O segredo está dentro de cada um de nós. O segredo está em construirmos um eu melhor. Nós seremos melhores amanhã se cada um fizer o seu trabalho bem feito. O segredo está dentro de cada um dos portugueses. E é preciso que os portugueses entendam isto, de uma vez por todas. Cada um de nós não está a competir com mais ninguém, senão com ele próprio. Não estou a competir nem com o Hugo, nem com o Hélio, eu não estou a competir com ninguém. Eu estou a competir comigo para fazer melhor do que fiz ontem.
para ser capaz de ser hoje melhor do que aquilo que fui ontem. É isso que eu devo todos os dias fazer. Cada vez que toco ao despertador é pensar, eu hoje vou ser melhor do que fui ontem. E é isto que me orienta. Se isto não me orientar, não há nada que me oriente. É isto, é esta a essência, o conhecimento do eu, do self, a capacidade de estruturar o eu. É isto que está em causa, é isto que está em jogo. Nós não estamos na comparação com alguém. Nós não estamos a medir-nos pela vitória de alguém. Aliás, os rankings, todas essas coisas, fazem-nos muito mal. Nós estamos a comparar-nos connosco próprios. O único ranking que interessa é o meu ranking. Eu consegui ou eu não consegui. A única comparação possível, desejável, é a comparação connosco próprios, meus amigos. É no sentido da superação. Nós temos que nos superar. É isto que faz falta em Portugal, a cada um de nós. Não é a responsabilidade é dos outros, a responsabilidade é daquele. O político teve a culpa. Não. Eu tenho a culpa. Eu não fiz bem o meu trabalho. Eu não consegui ser tão bom como devia ser. Eu! E isto começa em mim, começa em cada um de vocês. E se vocês não acreditarem nisto, nunca mais vão mudar este país. Nunca mais. Está dentro de nós. Ou acreditam em vocês, ou não acreditam em ninguém. Cada um de nós é um ser irrepetível, é um evento único, é um ser humano único e com aspectos positivos brutais. Vocês às vezes não sabem visitar aquilo que de positivo têm. Não querem, têm medo. Porquê? Apaixonem-se, entreguem-se por aquilo que sabem fazer. E vocês sabem fazer muito, que eu sei que sabem. Portugal só se vai levantar, não é com discursos de economia, não é com discursos de política, não é nada disso. Tem a ver com cada um de nós. Quando cada um de nós se superar, perceber que o desafio é superar-se. Superar-se. É só isto. É tão simples como isto e tão difícil como isto. E Portugal precisa da superação de todos e de cada um de nós. Ninguém, e eu não quero ouvir isto, ninguém está dispensado. Muito obrigado.